dia, família Canção Nova. Quero acolher você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Eu me chamo Lucas, como o Orlando falou, Lucas 6, sou missionário da comunidade Canção Nova. Quero acolher você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Com muita alegria estamos aqui nessa quinta-feira de adoração, uma quinta-feira de adoração muito especial, porque nós iremos falar de um homem de Deus, nós iremos abordar de um homem de Deus que tem total com a Canção Nova, com a comunidade Canção Nova. Mas antes de eu falar do tema propriamente dito, eu vejo que tem algumas pessoas aqui que são de uma caravana, é isso mesmo? Qual caravana? Isso, vamos aplaudir essas pessoas que estão aqui na frente, caravana. Sejam bem-vindos, a Canção Nova é a sua casa. Deus abençoe. Na quinta-feira de adoração de hoje, nós iremos abordar, como eu falei, de um homem, de um sacerdote da igreja, de um padre da igreja, que tem total ligação com a Canção Nova. Este homem é Dom Bosco. E o tema da minha pregação é o seguinte: Canção Nova, realização de um sonho também de Dom Bosco. E para nós entendermos sobre quem é Dom Bosco, sobre essa associação de Dom Bosco, nós precisamos entender quem precede Dom Bosco. O Padre Jonas, para quem não sabe, que é o fundador da comunidade Canção Nova, o Padre Jonas, ele era salesiano, que era da comunidade, da fundação e da congregação de Dom Bosco. Quero convidar você a pegar a sua palavra para nós nos aprofundarmos um pouco e entendermos como que acontece esse Espírito de Deus que se manifesta entre homens na história. Quero convidar você a pegar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 13. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 13. O contexto dessa passagem diz o nascimento de João Batista. João Batista, para quem não se lembra, é primo de Jesus, filho do profeta Zacarias e de Isabel. Isabel era estéril. E a partir daí a partir de um milagre, nasce João Batista. Mas com o contexto de João Batista, nós iremos entender também Dom Bosco e Padre Jonas da Bíblia, amém? Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 13, a palavra diz assim: E o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus, veja bem, com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? O contexto bíblico aqui está dizendo que João Batista, o evangelista Lucas está dizendo, que João Batista, ele vem no espírito de Elias. Mas nós precisamos entender aqui de antemão, que quando está dizendo veio pelo espírito de Elias, nós que somos católicos, quem aqui é católico, levanta a mão, graças a Deus. Nós que somos católicos, nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição. Isso mesmo. Nós não acreditamos na reencarnação. Quando a palavra está dizendo que o profeta João Batista vem no espírito de Elias, não é que ele está não é uma reencarnação de Elias, não. Vir no espírito de Elias é vir no mesmo espírito que animou o profeta Elias, é o mesmo espírito que anima, que impele agora o profeta João Batista. Eu estou trazendo esse contexto bíblico para nós entendermos que Dom Bosco, no qual se inspirou o Padre Jonas da Bíblia, antes de Dom Bosco ainda, existia um outro santo que inspirou Dom Bosco. Esse santo se chama São Francisco de Sales. São Francisco de Sales nasceu ali perto da França, de uma região ali que antigamente não chamava França. E São Francisco de Sales animou Dom Bosco.
O próprio Dom Bosco sempre falava que ele queria guardar o seu ministério, guardar a sua vida, a sua vocação, a sua evangelização no espírito de Francisco de Sales. E aqui eu retomo mais uma vez que o espírito não é uma reencarnação. É no mesmo espírito que animou Francisco de Sales, é o mesmo Espírito Santo que animou, na verdade, que iluminou, que conduziu o nosso pai Dom Bosco. E aqui, nós entendermos isso é de suma importância, porque Dom Bosco, ele teve o seu ministério totalmente conduzido por Francisco de Sales, pela intercessão de Francisco de Sales. Dom Bosco, aos 9 anos, ele teve um sonho. E aqui nós dizemos do sonho de Dom Bosco. Eu quero dizer de um sonho de Dom Bosco que ele teve quando ele era um menino. Apenas com 9 anos de idade, Dom Bosco teve um sonho. Dom Bosco era um menino muito forte e de um temperamento colérico. Então, Dom Bosco, quando ele era jovem, já aconteceu dele agredir os outros colegas da idade dele. Talvez tenham algumas mães olhando aqui para mim, os pais olhando para mim e falam, meu Deus, acho que meu filho também está por aí. Dom Bosco, quando ele estava com 9 anos, antes de 9 anos, ele era uma criança muito violenta. Ele tinha um temperamento colérico. E com 9 anos, Dom Bosco teve um sonho. Ele viu alguns meninos brincando e blasfemando. E Dom Bosco chegou para aqueles meninos, começou a bater naqueles meninos, começou a agredir, porque ele não queria que aqueles meninos estivessem maldizendo o nome de Jesus, estivessem blasfemando. E nesse sonho de 9 anos, que é condutor na vida de Dom Bosco, Jesus e Maria aparecem e diz assim para ele, para aquele menino, para aquele jovem, não é pela força, não é pela violência, é pelo afeto, é pelo coração, é pelo carinho que você vai conquistar o coração desses jovens. E aqueles meninos que eram como lobos, na medida que aquele outro menino, Dom Bosco, dava os cuidados, dava o carinho, dava o afeto, aqueles meninos iam se transformando em cordeiros. Dom Bosco, entendendo como jovem, depois ele teve muitos outros sonhos, entendendo aquele sonho, e ao longo da vida dele, ele foi percebendo que não era pela violência, era pela mansidão. E 2 séculos antes de Dom Bosco, existia esse homem chamado São Francisco de Sales, que é um bispo da Igreja Católica, santo. São Francisco de Sales, que era outro homem também, minha gente, de um temperamento fortíssimo. Talvez você possa cutucar a pessoa que está do seu lado, você conhece a pessoa que tem um temperamento forte. Francisco de Sales também tinha um temperamento fortíssimo. Tanto que os historiadores dizem que quando Francisco de Sales era contrariado, quando Francisco de Sales acontecia alguém blasfemar o nome de Jesus perto dele, ele arranhava a mesa assim. E ele era conhecido como santo da mansidão. Aquele homem que arranhava a escrivaninha de raiva, mas controlava. E aqui eu já quero dizer que o nosso temperamento não tem poder de nos determinar. Talvez você possa dizer, mas Lucas, você não sabe o que passa na minha cabeça. Você também não sabe o que passa na minha. Mas o nosso temperamento, as nossas tendências, seja ela para o mal, não tem o poder de nos determinar. Quem tem o poder de dar o ponto final, de nos determinar, graças a Deus, é a graça de Deus. É a graça dele que nos move, não é o nosso temperamento. E Dom Bosco, partindo desse espírito de Francisco de Sales, esse espírito de mansidão, ele começa a cuidar dos jovens. Dom Bosco, começando a cuidar dos jovens, ele percebeu, e antes da sua ordenação, Dom Bosco, ele fez um voto para com Deus. Na verdade, ele fez 9. E um deles era que ele gastaria a sua vida, ele gastaria o seu sacerdócio, ele gastaria a sua entrega de vida a Deus com mansidão para com os jovens. Em que mansidão Dom Bosco se espelhou? Na mansidão de Francisco de Sales. Assim como João Batista veio no espírito de Elias, Dom Bosco agiu nesse espírito de mansidão, que moveu o coração de Francisco de Sales e agora move o coração de Dom Bosco. Amém até aqui, gente? Isso daqui é o pano de fundo para nós entendermos, é a base para nós entendermos que nenhum santo se faz sozinho. Todo santo, ele tem outro santo como inspiração. E aqui nós precisamos entender também que a aplicabilidade da vida de um santo não é a mesma da sua vida e da minha vida. Talvez nós podemos ser muito devotos, talvez de Padre Pio,
Talvez você que está aqui é muito devoto de uma Santa Carmelita, Santa Teresinha, São João da Cruz. Nós precisamos entender que a nossa devoção para com os santos não nos faz imitar no sentido da aplicabilidade da vida de um santo na minha vida. Ora, você que está me ouvindo aqui no Rincão do Meu Senhor, você que está em casa, talvez já esteja algumas mães já começando a preparar o almoço para os filhos. Já existem algumas mães que já estão preparando aqui a comida para o marido, estão tendo que trabalhar, já estão na correria do dia a dia. Você que talvez, por exemplo, seja devoto de Padre Pio, que passava 4, 5, 6, 7 horas confessando. Ora, se você não é padre, como que você vai confessar os pecados de outro? Mas nós precisamos entender que o Espírito que moveu os santos, que moveu Francisco de Sales, que moveu Dom Bosco, que moveu Padre Pio, por exemplo, é o Espírito que quer mover a sua vida, a aplicabilidade dessa santidade, a aplicabilidade desse Espírito Santo que moveu eles, quer mover também você, na sua vida. Deixa eu te dizer, na sua circunstância de vida. A forma que alguns talvez vão se santificar, que estão me olhando aqui agora nesse momento, talvez você esteja passando por uma enfermidade. O meio, a circunstância da sua santidade de vida, talvez será oferecendo essa enfermidade a Deus, sabendo viver diante dessa enfermidade, não com murmuração, não reclamando, mas com esse espírito de oferta a Jesus Cristo crucificado. Ou seja, a aplicabilidade da santidade na minha vida e na sua, ela é pessoal. Nós não podemos assumir a aplicabilidade do Espírito que moveu um santo à nossa vida. Porque a vida é sua, existe uma circunstância que é só sua, e existe uma maneira de corresponder à graça de Deus que só você vai poder corresponder. Nem eu, nem outra pessoa que está aqui vai poder, porque ela é sua. É uma via que Deus confiou a você. Eu quero fazer aqui um paralelo do Padre Jonas com Dom Bosco. Quero trazer 4 características que realmente acontecia na vida de Dom Bosco e que é possível detectar, que é possível perceber na vida também do Padre Jonas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que tanto Dom Bosco quanto o Padre Jonas conseguiram e souberam fazer dos sofrimentos da sua vida um meio de evangelização, um meio de salvação de almas. Dom Bosco, para quem não sabe, ele com apenas 2 anos de idade perdeu seu pai. Dom Bosco ficou órfão com 2 anos de idade. E sabe como que a igreja se fala em relação a Dom Bosco? Como que a igreja se expressa em relação a Dom Bosco? Como o pai e mestre da juventude. Gente, pensa comigo. Um menino que ficou órfão aos 2 anos de idade é considerado pela igreja o pai da juventude. Os acontecimentos da nossa história não têm o poder de determinar a nossa vida. Aquele menino que com apenas 2 anos perdeu o pai, pensa que tragédia. Talvez você que está me ouvindo aqui, você perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu um ente querido, teve circunstâncias dolorosas na sua história, e isso não tem o poder de determinar você. Aquele menino que perdeu a referência de pai, ele entendeu que existia um pai do céu que poderia ser a referência dele. Compreendeu que existe um pai do céu que poderia cumprir. Veja, eu não estou aqui, gente, diminuindo o papel de um pai terreno, do nosso pai, que é sangue do nosso sangue, né? Não. Mas na vida de Dom Bosco, mesmo não tendo esse pai terreno presente, porque ele morreu quando ele tinha apenas 2 anos, ele entendeu que existe um pai ainda mais forte, um pai ainda melhor, mais poderoso, que podia cuidar de Dom Bosco. A orfandade de Dom Bosco não teve poder de parar a sua paternidade espiritual, que ainda abrange muitos. As circunstâncias dolorosas da nossa história, as dores da nossa vida, da sua vida, e você pode pensar nas dores, você que me ouve agora pelo YouTube, você que me ouve agora pela TV Canção Nova, você que está aqui, as nossas dores ofertadas a Deus se tornam meios para se transformar em cura. As nossas dores, as suas dores ofertadas a Deus, unidas a Deus, entrelaçadas a Deus, elas se tornam, deixa eu dizer, remédio para dores de outros. Dom Bosco ele poderia muito bem passar a sua juventude assim lamentando: ah, mas eu sou um infeliz, meu pai morreu quando eu tinha apenas 2 anos. Ele poderia, talvez tinha até motivos de se revoltar contra Deus,
contra a divina providência. Mas Dom Bosco, aquele menino entendeu, se eu não tive um pai terreno, eu tenho um pai do céu, porque eu não sou órfão. Você não é órfão. Talvez você que está me ouvindo aqui, o papai já faleceu, a mamãe já faleceu. Deixa eu dizer, você não é órfão. Existe um pai do céu, existe uma mãe do céu que te ama e que quer te orientar, que quer conduzir a sua vida, que quer te mostrar os caminhos que Ele quer para você, caminhos de felicidade, caminhos de bênção. Dom Bosco não paralisou na sua história. Você também não pode paralisar na sua história. Padre Jonas Abib, que é fundador da comunidade Canção Nova, mediante também a tudo que ele viveu de dificuldade. Padre Jonas, minha gente, antes de vir a falecer, quando ele estava internado, com muitas dores, Padre Jonas, mediante os seus sofrimentos da sua circunstância de vida, que é onde Deus opera, que é onde a graça age, Padre Jonas no hospital evangelizava. As pessoas eram tocadas por Deus através do sim do Padre Jonas. Esse mesmo Espírito que guiou Dom Bosco, esse mesmo Espírito que guiou Padre Jonas, bate no seu peito. É o mesmo Espírito que quer guiar você. É o mesmo Espírito que quer te mostrar que as circunstâncias dolorosas não dão a última palavra na nossa vida. Porque Deus é um Pai bondoso, que quer o nosso bem, que quer a nossa alegria, que quer a nossa felicidade. Eu quero outra característica que nós podemos dizer que existe entre Dom Bosco e Padre Jonas, além de utilizar dos sacrifícios dessa terra, além de utilizar dos sofrimentos dessa terra em evangelização, tanto Dom Bosco quanto Padre Jonas consumiu a sua vida pela evangelização. Os historiadores dizem que Dom Bosco era um homem muito forte, que Dom Bosco, ele não morreu de nenhuma doença. Talvez, infelizmente, né, existem tantas doenças, mas não foi detectada na vida de Dom Bosco nenhuma doença, porque Dom Bosco ele se desgastou pela evangelização, ele se consumiu pela evangelização. E não menos também Padre Jonas Abib, que se consumiu pela evangelização. Eu sou membro da comunidade Canção Nova há 9 anos. Quantas vezes eu vi o Padre Jonas? Talvez você viu, você que está em casa, você viu o Padre Jonas com a voz rouca, falando baixinho, desgastado pela evangelização, mas vindo aqui no Rincão, indo no centro de evangelização, celebrando missas no santuário, porque ele entendia que ele estava consumindo a sua vida pela evangelização. Muitos dos nossos sofrimentos acontecem porque nós estamos consumindo a minha vida e a sua vida por coisas erradas. Pelo que você tem consumido a sua vida? Pelo que você tem gastado tempo? Pelo que você consome a sua vida? Os dias, os minutos, as horas da sua vida, aí está o teu coração. Por aquilo que você se consome, aí está o seu coração. Dom Bosco e Padre Jonas eram homens realizados na sua vida e na sua vocação, não porque apenas eram padres, não. Dom Bosco e Padre Jonas eram homens realizados na sua vida e vocação, porque eles entenderam que consumir a sua vida pela salvação das almas, ali estava o segredo da felicidade. Quantas vezes nós gastamos e consumimos a nossa vida por um problema familiar? Consumimos a nossa vida com um desespero louco de ter que conseguir dinheiro. E veja, que eu não estou dizendo que a gente tem que ser negligente quanto a isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser o centro da minha e da sua vida. Muitas, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas, talvez, depressões seriam curadas se nós soubéssemos canalizar a nossa energia, canalizar a nossa força, canalizar os dons que Deus te deu para o reino dos céus. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas pequenas, com coisas passageiras, e o Senhor está dizendo para mim e para você, a espelho de Dom Bosco, a imagem de Padre Jonas Abib, levanta os seus olhos e olha para aquilo que é da eternidade, para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno. Aí está a sua alegria. Nós podemos, minha gente, conseguir tudo nessa terra, nós não seremos felizes apenas aqui. A terra é apenas um antegozo daquilo que nós viveremos no céu. O meu coração, o seu coração, tem desejo de eternidade. Todas as vezes que nós queremos consumir por alguma coisa terrena, é porque no fundo, nós queremos nos consumir por aquilo que não passa, por aquilo que é eterno. E Deus tem isso para mim.
Deus tem isso para você. Quero falar de outra característica que envolve tanto Dom Bosco quanto o Padre Jonas Abib. Esses dois homens eram homens carismáticos. Repete comigo, eu vou dizer a palavra. Eram homens carismáticos. Dom Bosco, ele não foi muito compreendido no seu tempo. Ele que viveu no final do século XIX para o século XX, Dom Bosco não foi muito compreendido no seu tempo. E ele tinha dons, carismas especiais. Deus cumulou de dons Dom Bosco. Nós podemos pensar, e às vezes a gente pode olhar algumas histórias de Dom Bosco, de pensar apenas Dom Bosco como um homem educador, como um pedagogo. Sim, ele foi isso, mas muito mais. Dom Bosco foi extremamente um homem místico. Dom Bosco foi um homem místico. Dom Bosco, ele tinha o poder, né? Deus confiou a ele o poder de realizar milagres, de realizar curas. Dom Bosco, ele tinha o poder, Deus confiou a ele esse dom de penetrar no coração dos jovens e saber quais pecados esses jovens tinham cometido. É para mostrar que Dom Bosco era poderoso? Não. Era para mostrar que Dom Bosco tinha uma vida de intimidade com Deus. Dom Bosco tinha uma vida de intimidade com Deus, e porque tinha essa vida de intimidade, Dom Bosco sabia se configurar a Jesus Cristo. Padre Jonas também. Eu queria que você pisasse aqui no chão. Isso, pisa. Muitas vezes o Padre Jonas, isso, pode pisar. Vai pisando, isso. Muitas vezes o Padre Jonas, quando pregava aqui no Rincão, pode continuar pisando. Não para não. Isso. Muitas vezes o Padre Jonas pregando aqui, lá no centro de evangelização, ele falava isso, pisa. Porque pisar no chão aqui da Canção Nova, você está pisando na loucura de um homem carismático. Pisar no chão aqui da Canção Nova é pisar na loucura de um homem que foi ousado em Deus. Dom Bosco teve um tempo na sua vida que estava tendo uma praga lá na Itália. Ele morava perto de Turim. E muitos jovens estavam tendo uma praga, e muitos jovens estavam morrendo com isso, muitas pessoas morrendo. E Dom Bosco falou assim para os jovens que ele cuidava: quem estiver em estado de graça e for cuidar dessas pessoas, não irá morrer. Pouco tempo depois, talvez você vai lembrar, vou dizer uma palavra aqui, as pessoas vão até arrepiar. Coronavírus. A gente até se arrepia, né? Graças a Deus, deu uma melhorada. Mas talvez você lembre que você não conseguia ir para a Santa Missa? Lembra? Que você talvez não conseguia vir aqui para a Canção Nova. Talvez no seu coração, muitas pessoas partilharam comigo que durante o tempo do Covid, a pior coisa que aconteceu na sua vida foi não poder receber Jesus na Eucaristia. Deixa eu dizer, o Padre Jonas teve a mesma ousadia que Dom Bosco. Porque mesmo talvez vocês não podendo vir aqui, a Canção Nova chegou até a sua casa, através do sistema Canção Nova de comunicação. A Canção Nova chegou à sua casa através da TV. Padre Jonas nos ensinou e nos motivou, nós membros da comunidade Canção Nova, a dizer: vai, evangeliza, porque na graça nós precisamos preparar um povo bem disposto. Porque o mesmo Espírito que orientou, o mesmo Espírito que guiou Dom Bosco, orientou também Padre Jonas Abib. Por fim, esses dons carismáticos que tanto Dom Bosco percorreu, passou, quanto Padre Jonas Abib, esses dons carismáticos não foram acompanhados, minha gente, de sofrimento. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui na Canção Nova, nós oramos em línguas, levantamos as nossas mãos, mas só Deus sabe o quanto o Padre Jonas sofreu para que a oração em línguas se tornasse, entre aspas, ordinária na nossa vida. Padre Jonas pagou um grande preço para que a Canção Nova estivesse aqui hoje e você pudesse erguer suas mãos, louvar a Deus. Padre Jonas pagou um grande preço para que você fosse batizado no Espírito. Padre Jonas pagou um grande preço para que nós, membros da comunidade Canção Nova, estivéssemos aqui hoje podendo evangelizar. E essa graça que nós temos dos dons carismáticos, deixa eu dizer, Padre Jonas foi um dos pioneiros da renovação carismática aqui no Brasil. Ele, como nós podemos dizer que Dom Bosco foi um dos grandes carismáticos do século XIX, eu posso falar com muita tranquilidade no meu coração, e quero falar em bom
e alto tom para você ouvir. Padre Jonas Habib é um dos grandes carismáticos do século 20 e 21. E ele fala para nós, de maneira até mesmo interna da Canção Nova, que ser carismático é correr riscos. Ser carismático é correr risco. Ele fala, em quantas pregações o Padre Jonas falava assim, que dava um frio na barriga ter que proclamar uma cura. Dava um frio na barriga ter que proclamar um milagre. Mas Padre Jonas Habib não se calou, porque o Espírito que guiou Dom Bosco, guiou, orientou o Padre Jonas. E deixa eu te falar uma coisa. O Padre Jonas, antes de falecer, ele falou assim, o legado que eu deixo é o carisma Canção Nova. Enquanto existir carisma Canção Nova, se Deus quiser, até o fim dos tempos, até a parousia, até a segunda vinda de Jesus, a Canção Nova não vai deixar de proclamar curas. A Canção Nova não vai deixar de proclamar milagres, porque ela é o legado de Padre Jonas Habib. Na Canção Nova nós estamos vivendo, gente, um tempo tão lindo, de vocações chegando. Nós temos o pré-discipulado em Lavrinhas, de novas vocações chegando, um discipulado em Queluz, eu morei há pouco tempo lá atrás. Nós estamos vivendo na Canção Nova, tem até que uns meninos de uma imersão vocacional. Por quê? Porque o mesmo Espírito que guiou o Padre Jonas está suscitando no coração de outros e tantos jovens o desejo de corresponder a esse chamado. Porque o Espírito que guiou o Padre Jonas Habib continua guiando muitos outros. Deixa eu te falar, quer orientar também você. Mesmo que talvez você não entre para a Canção Nova, mesmo que talvez você não seja um missionário, uma missionária da Canção Nova. Eu disse que a Canção Nova é o sonho de Dom Bosco. Você sabe qual é o sonho de Padre Jonas Habib? Sabe, sim ou não? O sonho de Padre Jonas Habib é preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus. E sabe como nós preparamos? Pela nossa vida de santidade. Sabe qual é o sonho de Padre Jonas? Que você que está me ouvindo agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que você que está me ouvindo agora, aqui no Rincão do Meu Senhor, que você, como é um segredo, eu vou falar bem baixinho, que você seja santo, que você seja santa. Fazer isso, você vai realizar o sonho de Padre Jonas Habib, e mais, você vai realizar os sonhos de Deus na sua vida. Seja santo. Seja santa, porque você vai realizar os sonhos de Padre Jonas. Seja santo, seja santa, porque você vai realizar os sonhos de Dom Bosco. Seja santo, seja santa, porque você vai realizar o sonho de Francisco de Sales. Seja santo, seja santa, porque você vai realizar o sonho de Deus. Aí está a nossa alegria eterna. Aí está a nossa felicidade. Aí está a realização da minha e da sua alma. Como o tempo está passando, eu quero abordar outras características de Padre Jonas e de Dom Bosco. Para quem não sabe, gente, Dom Bosco ele cuidava muito dos jovens, né? Dom Bosco cuidava muito dos jovens. E Dom Bosco, você pode pensar, Dom Bosco pegava os jovens que estavam na catequese. Dom Bosco pegava os jovens que gravava vídeo no Instagram para evangelização. Não. Dom Bosco pegava os jovens que estavam perdidos. Dom Bosco pegava os jovens que roubava, que furtava. Eram esses jovens que Dom Bosco pegava para evangelização. E existe uma característica que entrelaça a vida de Padre Jonas, que entrelaça a vida de Dom Bosco e que entrelaça claramente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Jonas nunca esperou que a comunidade de Canção Nova estivesse pronta para evangelizar. E ele sempre fala, eu sempre lancei os meus filhos para evangelização. Nós somos aqui nessa quinta-feira de adoração, mas existem muitas pessoas que estão por trás. Nós temos nossos câmeras que estão gravando, nós temos pessoas que estão operando áudio, nós temos pessoas que cuidam dos eventos, muitas atividades. Por quê? Porque nós precisamos ser eficazes. E todas essas pessoas estão prontas? Não. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele não chamou os apóstolos prontos. Se nós não lembrarmos o Evangelho de São Mateus, quando ele narra, quando o próprio Mateus é chamado por Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava sentado sendo o quê? Um cobrador de impostos. Era chamado Levi. Jesus não esperou ele falar assim,
para de roubar e começa a me seguir. Não, não. Jesus não falou, se converte e começa a me seguir, não. Jesus, ele tinha esse olhar metafísico. O que significa isso, o olhar metafísico? O olhar metafísico é um olhar que ultrapassa as aparências, que ultrapassa a física, aquilo que é natural. Jesus conseguia enxergar em Levi, um cobrador de impostos, porque ele tinha esse olhar sobrenatural metafísico, um futuro apóstolo, um futuro santo. Dom Bosco enxergava naquela juventude perdida, naqueles meninos que roubavam. Ele enxergava aquela força daqueles meninos que roubavam, ele falava assim, se esses meninos têm força para roubar, se eles souberem canalizar essa força para a evangelização, eles irão ajudar muitas pessoas. Padre Jonas, que enxergava em tantos pecadores e falava, esse daqui pode ser um missionário da Canção Nova, essa pode ser uma missionária da Canção Nova. O olhar metafísico de Padre Jonas, o olhar metafísico de Dom Bosco, e esse olhar sobrenatural de Jesus. Um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, ele acredita no outro. Dom Bosco teve essa característica de ter um olhar positivo, de olhar ao outro e dizer, ele pode. Talvez na nossa vida, as pessoas talvez já te olhavam, talvez nós olhamos as pessoas, sempre talvez pelo olhar negativo. O olhar quando a pessoa errou, o olhar quando a pessoa pecou. Nós temos as nossas determinações humanas. Quando alguém mente, nós chamamos o quê? Mentiroso. Quando alguém rouba, nós chamamos de quê? De ladrão. Deus não é assim. Mesmo naquele que mente, naquele que rouba, sabe como que Deus chama? Ele não chama, ei, mentiroso. Ei, ladrão, não. Sabe como que Deus chama? Ei, futuro santo. Ei, futura santa. Mesmo nos nossos pecados, Deus olha com esse olhar de esperança, identificando a possibilidade de santidade na minha vida. Você que talvez seja em pecado agora, Deus te olha, e Deus não espera apenas você se confessar. Claro, se está em pecado, por favor, se confesse, tá? Mas Deus não espera a gente estar limpinho para nos chamar, não. Ele nos chama até mesmo sujos do pecado. E nesse processo de discipulado, Ele vai nos purificando. E nesse processo de discipulado, Ele vai nos lavando dos nossos pecados. Eu quero trazer, por fim, 2 pontos para nós entendermos. Pontos que são entrelaçados entre Padre Jonas Abib e Dom Bosco. O primeiro ponto que eu trouxe para nós lembrarmos foi: eles souberam canalizar suas dores e se gastaram pela evangelização. O segundo ponto é: ambos foram carismáticos e pagaram o preço do carisma que carregavam. O terceiro ponto, que é uma frase que Dom Bosco falava, que São Paulo falou na sua carta aos Coríntios, e que Padre Jonas trouxe como lema de vida: tudo para todos. Vamos repetir? Tudo para todos. Não sei se você sabe, mas na história da igreja, antes do Concílio Vaticano II, tempo atrás, a santidade não era considerada para todos. Claro, de maneira documental. Claro que a santidade, todo mundo pode ser santo. Mas existia na igreja um pensamento de que as pessoas que poderiam acessar a vida mística, a vida de santidade, eram religiosos, eram sacerdotes, eram os padres, eram as freiras. E geralmente os leigos não tinham esse poder. Sabe quem começou a acreditar na santidade dos leigos? Óbvio, a igreja sempre acreditou. Mas quem começou a dar ênfase na santidade dos leigos? Francisco de Sales. Sabe quem comprou essa ideia de Francisco de Sales? Quem? Dom Bosco comprou essa ideia. E sabe quem comprou essa ideia de Dom Bosco? Padre Jonas Abib. Você que está me ouvindo agora, você, Santa Teresa d'Ávila, tem uma frase que ela diz assim: Deus também está em meio às panelas. Deus também está em meio às panelas. Estou dizendo isso porque na nossa vida ordinária, na sua vida ordinária, na sua vida do dia a dia, daquilo que você precisa fazer, da correria do seu dia, Deus quer te santificar aí também. Você que é taxista, você que é motorista, Deus está aí também no volante do seu carro. Deus está no nosso dia a dia.
E perceba que a santidade não é para alguns eleitos de Deus especiais e maravilhosos, não. A santidade é para você. Quem aqui é batizado ou batizada? Levanta a mão, por gentileza. Isso. A santidade é para você. E deixa eu te falar uma coisa. Não é que você pode ser santo. Preste atenção. Não é que você pode ser santo. Você deve ser santo. Não é que nós podemos ser santo porque somos leigos, não. Você deve ser santo. Você deve santificar o seu dia. Você deve santificar as suas atividades. Deus quer te santificar você. E para isso você precisa entrar para um convento? Sim ou não? Para isso você precisa entrar necessariamente num seminário e se tornar padre? Você que é homem? No seu dia a dia, você que é casado, você que é marido, você que é esposa, Deus quer te santificar. Deus quer usar de você, homem, no seu trabalho, na labuta do dia a dia, no suor, no cansaço de cada dia. Deus quer te santificar na medida que você traz comida dentro na mesa da sua casa. Deus quer te santificar, mulher. Deus quer te santificar você, mãe, que cuida com carinho dos seus filhos, que dá atenção ao seu marido. Deus, isso também é uma obra de santidade. Isso também é uma obra de santificação. Isso é acessível a você. Porque o mesmo Espírito, aqui eu estou repetindo, que moveu esses homens que eram sacerdotes, quer mover a sua vida, dentro da sua circunstância. A proposta é, você aceita ou não? Não precisa responder com as palavras, que a sua vida, que a nossa postura responda a isso. Eu quero trazer outro ponto, além de tudo para todos. Existe outra frase que norteou a vida de Dom Bosco, que também norteou a vida de Padre Jonas. E com certeza você já ouviu essa frase. Nós falamos muito aqui na Canção Nova. A Canção Nova tem um projeto, não é verdade? Projeto Dai-me Almas. Projeto Dai-me Almas. Dom Bosco entendeu, e Dom Bosco, ele evangelizava os jovens a partir de um oratório. E no oratório de Dom Bosco, tinha muita comida, tinha muitas brincadeiras, pegavam a bola para a molecada jogar bola, para a garotada jogar bola, tinha comida. A finalidade do oratório de Dom Bosco não era encher a barriga simplesmente daqueles meninos. A finalidade do oratório de Dom Bosco não era simplesmente para que aqueles meninos tivessem uma boa educação. A finalidade do oratório de Dom Bosco era a salvação das almas. Deixa eu aplicar aqui dentro da Canção Nova. O projeto Dai-me Almas, a Canção Nova existe por apenas uma finalidade: a salvação das almas. Enquanto houver um missionário da Canção Nova, minha gente, enquanto houver uma vocação Canção Nova, a Canção Nova vai aplicar isso, a salvação das almas. Enquanto houver um missionário ou uma missionária que respira a Canção Nova, haverá salvação de almas, porque a Canção Nova respira isso. Nós não respiramos outra coisa. O projeto Dai-me Almas só existe por uma finalidade, para a salvação das almas. É apenas para isso. Tudo mais é secundário. Tudo mais é consequência. O primordial de você estar sentado aqui, de nós promovermos essa quinta-feira de adoração, de nós termos acampamentos no final de semana, é por um motivo: a salvação da sua alma. É por um motivo que muitos jovens deixam sua casa, sua família e vêm morar na Canção Nova. Não é para aparecer na televisão, não é para aparecer na rádio, não é para aparecer no YouTube, não. É pela salvação das almas. Nossa, a Canção Nova existe para isso. A Canção Nova respira a salvação de almas. E se um dia a Canção Nova deixar de respirar a salvação de almas, ela estará contrariando o legado do seu fundador, Padre Jonas Abib. Por isso, a Canção Nova respira. E você que está aqui, você também precisa respirar isso. Salvação de almas. Mas Lucas, eu não tenho um microfone para pregar. Mas Lucas, você não sabe a minha realidade, a dificuldade que eu tenho lá na minha casa. Deus quer a salvação da sua alma. E salvando a sua alma, Ele quer salvar a alma do seu pai. E salvando a sua alma, Ele quer salvar a alma da sua mãe. E salvando a sua alma, Ele quer salvar a alma dos seus filhos. Muitas pessoas vêm aqui na Canção Nova e graças a Deus falam assim: a Canção Nova é um pedacinho do céu. É ou não é? É a verdade, é um pedacinho do céu. Só que você precisa vir nesse pedacinho do céu
e voltar para a sua casa, voltar para o seu lar, voltar para o seu trabalho e levar esse pedaço do seu lar. Porque onde Deus quer construir o céu é na sua casa, a partir de você. Deus precisa da sua colaboração. Eu quero começar a finalizar a pregação. Quero convidar você a pegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos ver aqui, nessa passagem bíblica, o que Deus realiza através de alguns homens, mas também aquilo que Deus pode não realizar a partir deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. A palavra diz assim: alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam seus 7 filhos, de um judeu chamado Quefas, um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Palavra do Senhor. Deus sempre se manifestou na história como um Deus de aliança. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, ele se manifestava assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Canção Nova possui uma linhagem espiritual que nós podemos dizer como povo judeu, como Deus se manifestava através de um Deus de Abraão, um Deus de Isaque e um Deus de Jacó. Nós da Canção Nova, nós podemos, na nossa evangelização, na nossa vida, poder dizer também: o Deus que faz aliança com a Canção Nova é um Deus de Francisco de Sales, é um Deus de Dom Bosco e é um Deus de Padre Jonas Abib. Só que veja, para que o exorcismo acontecesse, para que a evangelização acontecesse, não adiantava os judeus exorcistas se apresentar diante dos homens que estavam endemoniados, dizendo: eu te expulso no nome de Dom Bosco, eu te expulso no nome de Padre Jonas Abib. E o demônio falou assim: eu sei quem é Francisco de Sales, eu sei quem é Dom Bosco, eu sei quem é Padre Jonas Abib. Foram 3 homens, o demônio poderia dizer assim, que atrapalharam o avanço do meu reino sobre essa terra. A grande questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus precisa olhar em nós, quando nós atuarmos contra espíritos malignos, e dizer: eu também vos conheço, porque você atrapalha na salvação das almas. Eu também vos conheço, porque você atrapalha na salvação das almas. Porque você está tirando almas das minhas mãos. E deixa eu te dizer, para concluir a pregação: enquanto a Canção Nova existir, a Canção Nova existirá para tirar as almas das mãos do demônio e levar para a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, que há mais alegria no céu de um pecador que se converte do que 99 justos que não se convertem, que não precisam de conversão. Enquanto a Canção Nova existir, a Canção Nova irá trazer júbilo para o coração de Jesus Cristo, porque a Canção Nova existe para tirar as almas da mão do demônio e levar para o reino dos céus. A Canção Nova existe para tirar as almas que estão indo para o inferno, para a realização eterna do paraíso. Você está aqui apenas por esse motivo. Deixa eu dizer, a Canção Nova, nós da Canção Nova, nós temos um interesse em você. E sabe qual é o nosso interesse? No que nós investimos a nossa vida? No que Dom Bosco investiu a vida? No que Padre Jonas investiu a vida? Na sua santidade de vida. Na sua santidade de vida. E nós iremos continuar gastando a nossa vida, para que Deus continue suscitando um novo povo. E nós iremos continuar gastando a nossa vida, para que Deus continue suscitando no coração de tantos outros que estavam adormecidos pelo pecado, e que agora serão despertos, irão se despertar,
irão se levantar, irão se reerguer pelo poder de Deus. O povo antigo se manifestava como um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje, o nosso Deus pode se apresentar através da nossa linhagem espiritual, como o Deus de Francisco de Sales, como o Deus de Dom Bosco e como o Deus de Padre Jonas. Mas não adianta de nada a nossa linhagem espiritual, se o Deus desses homens não for o centro e o Senhor da minha e da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente rezar? Quero convidar você a erguer seus braços e pedindo ao Senhor que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Senhor da sua casa, que Ele seja o Senhor do seu trabalho. Você que me acompanha agora pelo sistema Canção Nova de comunicação, que Ele seja o Senhor da sua casa aí onde você está. Você que está no hospital, que Ele seja o Senhor desse hospital. Você que está trabalhando numa empresa, que Ele seja o Senhor dessa empresa. Que Ele seja o mestre, que Ele seja a palavra definitiva do Pai na nossa vida. Sim, Senhor, nós existimos para isso. A Canção Nova existe para isso, Senhor. Nós que estamos aqui, encontra em nós, Jesus, que estamos aqui no rincão do meu Senhor, encontra em cada coração que está agora em casa, de cada coração que nos acompanha, encontra, Senhor, um coração hoje mais disposto a Te receber do que ontem. Um coração mais preparado para a Tua vinda gloriosa hoje do que ontem, Jesus. Encontra em nós esse coração disposto. Encontra em nós, Jesus, vida. Gera vida em nós. Com as suas mãos erguidas, cantemos. Proclame na sua vida. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor.